Pelo amor de Deus! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast de Perry Mason, nova série da HBO. Como vocês sabem, eu sou Luiz Gino, estou aqui sempre acompanhado de Júlia Gavilã, nossa especialista em cinema, televisão, e como vocês sabem, o mundo tá de cabeça pra baixo. Eu não sei mais o que pensar, não sei mais o que fazer, tudo que eu sabia foi destruído, mas algumas coisas que eu sabia foram recuperadas. Mas mais uma vez, Júlia, a gente chega por aqui com a nossa cabeça totalmente desgraçada. Obrigado, Perry. Obrigado, galera de Los Angeles 1930 e alguma coisa. E aí, Júlia, tudo bem? Tudo bem, dentro da medida do possível, né? A gente chegou no clímax dessa história e eu tô completamente em choque com um misto de surto, com um misto de, meu Deus, como isso aconteceu, porque, caramba, tivemos grandes revelações e também tivemos algumas teorias completamente malucas que o senhor Higino criou e eu, na minha falta de fé, falei, não, isso não vai acontecer. E aconteceu. É, Júlia, assim como a irmã Alice tanto reitera em alguns momentos da série, você tem que ter fé. Uhum. Se você não tiver fé, a coisa realmente vai pra frente, os milagres não acontecem. Foi isso que aconteceu em alguns diálogos, em alguns momentos, e essa é a mensagem que a Alice tem deixado durante toda a série. Júlia, é muito louco que a gente tá no 7º episódio de Perry Mason. Eu, por exemplo, tava conversando com uns amigos antes do episódio começar, e aí mandei uma mensagem falando assim, não, o legal é que hoje é a 7ª, então as coisas vão se resolver. Porque aí na 8ª, a gente já vai ficar legal só curtindo o pós. Tipo, expurgo do condado, assim, sabe? E aí, nada disso aconteceu, mas mais ou menos aconteceu. Mas assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer, porque o episódio termina e ao invés do episódio terminar eu falar, é isso aí. O episódio termina e eu falo, e eu fico desgraçado. E aí começa a te mandar mensagem, a gente fica conversando até as 2 da manhã. E difícil, porque quando esse episódio começou, você achou que alguma coisa ia ser resolvida? Você achava que, sei lá, o julgamento poderia chegar no final e a gente ia saber o que estava acontecendo melhor? Ou você achou que essa segurada ainda de roteiro ia continuar? Uma coisa que é tradicional das séries da HBO é que sempre o penúltimo episódio é o mais bombástico. É sempre assim, repara. Sempre que você vai assistir uma série da HBO, o penúltimo episódio é sempre o que tem bomba, tem explosão, tem revelação das coisas. É sempre esses episódios assim. E eu já tava, exatamente por conta dessa história, que eu já tava esperando que esse episódio fosse muito bombástico. Até porque, como tem muita coisa misteriosa na série, a gente tá fazendo várias teorias durante todos esses episódios, eu achei que, eles vão revelar algumas coisas, mas eu acho que o grosso, tipo, ou pelo menos o ápice, vai ser no final do episódio, né? O último episódio, que aí o Perry vai, né? Vai chegar naquele momento e vai revelar tudo no tribunal, que eu acho que ele ainda vai fazer isso de alguma forma. Porque a Perry Mason ainda é uma série de tribunal, né? Mas eu fiquei meio que, será? Tem isso, né? Mas aí foi uma bomba. Mas acho que é importante a gente revisitar rapidamente, né? Pra gente partir daqui. Tá, esse episódio ele me deixou, assim que ele terminou, eu fiquei o tempo inteiro pensando no passado. Pra tentar justificar as coisas que eu tava vendo no episódio e tentar formular a teoria, que acho que no dia de hoje é o mais importante, a gente sair daqui do episódio com uma teoria formulada, né, ou pelo menos propostas aí do que pode acontecer no episódio final. Então, vamos tentar recapitular, Julia? Vamos. Vamos lá então. Então vamos começar do começo. Tá. Explosão, formação do universo, os dinossauros, a mãe e a irmã Alice que lembramos é uma criança adotada. A mãe e a irmã Alice saem do Canadá e vão passeando pelos Estados Unidos, né, com as suas tendas e a sua fé e a sua igreja ainda em formação. E aí o que a gente viu nesse episódio, e eu acho que é muito importante pensar nisso, lembre-se desse momento, o episódio começa com uma cena da infância da irmã Alice com a mãe, o carro delas quebrado na beira da estrada, a irmã Alice tá ali sentindo a natureza, conversando com os elementos e ouvindo aquelas vozes que, né, que a gente escuta, mas não escuta, e acha que tem alguma coisa, mas não sabe se tem. E aí, para uma pessoa na estrada, dá um galão de gasolina ali pra mãe da irmã Alice, e o agradecimento, né, o pagamento que a mãe acaba oferecendo, acaba aceitando, o cara manda aquela insinuação escrota que ele quer alguma coisa sexual com a Alice, ainda criança ali, e a mãe aceita, a mãe cede. Então, assim, é importante pra gente entender que essa relação
extremamente difícil que as duas têm, né? De conflito que as duas têm. Ela é baseada em experiências realmente monstruosas. Então não é exagerar dizer que a Alice vê a mãe como um monstro. Ainda que, né? Siga no convívio que tem. A cena é bem importante pra mostrar que a Bird, a mãe da irmã Alice, ela não tem nenhum receio pra tirar proveito da filha, né? Então é uma cena importante, não é aleatória ali no meio. Exatamente. Uma outra questão que a gente precisa lembrar, Denver, Colorado, 1914, existe uma companhia de mineração, gás, óleo, ferro, etc e tal, que tá passando por um momento super delicado, uma greve muito delicada. E o jeito que a empresa trata a greve é basicamente matando as pessoas que estavam em greve, né, os funcionários em greve e as famílias. Por que a gente lembra disso? Porque o vice-presidente dessa empresa, um cara que estava por trás dessas decisões horrorosas, era ninguém mais, ninguém menos do que o Eric Seidel, hoje um dos diáconos responsáveis pela igreja e o cara que é responsável pelas finanças da igreja. E quem estava trabalhando junto com ele, quem eram os capatazes, né, que estavam trabalhando como policiais, entre aspas, que estavam atacando essa greve. O Ennis, né? Os dois, nosso querido detetive, e os dois caras envolvidos, né? Além do George Gannon, os dois caras envolvidos no sequestro do Charlie. Isso. Certo? É importante lembrar de tudo isso. E aí, agora, eu vou dar um salto. Beleza, a gente viu o assassinato do Charlie. Em muitos momentos da série, a gente vê as pessoas falando que o assassinato do Charlie foi um acidente, né? Que não era pra ter sido assassinado, que era um trabalho que deu errado. E agora, finalmente, a gente começou a entender por quê. Antes da gente falar sobre o porquê deu errado exatamente, vamos entender o contexto e que traz, muito provavelmente, a nossa teoria, né? A gente resgata uma teoria antiga, mas com mais detalhes. E acho que vai fazer mais sentido. A igreja, ela cresceu muito, parece que ela foi fundada de fato, né? A Assembleia Deus Radiante, ela foi fundada de fato há 2 anos do tempo da série. Isso. E nesses 2 anos ela cresceu demais. Isso. Mas ela cresceu mais do que ela aguentava, pelo que a gente entendeu. E para esse crescimento acontecer, com construção de outras assembleias, outros capítulos, expansão pelo rádio, a igreja foi tomando muitos empréstimos. Isso. Certo? Exato. Importante pensar nisso. Muitos empréstimos estavam sendo tomados. Para a igreja conseguir mais empréstimos e justificar os seus gastos e parecer para os bancos e para os credores que tudo estava indo bem, ela começou a soltar notas frias. Exato. De empresas que não existiam, empresas de fachada, para parecer que a igreja não só tinha dinheiro, mas que ela estava investindo o seu dinheiro. Então aquela noção que a gente teve no outro episódio de que a igreja tinha muitos negócios e era muito próspera, na verdade era uma mentira. Exato. Ela tava ferrada na grana e tava usando essas empresas de fachada, como a Sunroot Services, que era a tal da empresa que o George Gannon recebia os pagamentos, os cheques. Na verdade, era só pra tentar mostrar pros credores, pros bancos, que tava tudo bem e que eles tinham condição de conseguir novos empréstimos. Isso. Né? Parece que a igreja já tava, inclusive, cagada. E aí, numa manobra, eles compraram uma rádio pra tentar passar ainda mais a palavra, crescer ainda mais, conseguir, quem sabe, mais doações e assim conseguir mais dinheiro. Mas a gente viu também que a empresa, sendo um negócio, ela tinha investidores. Isso. Como o Herman Baggerly. Exato, pai do que Matthew. Na verdade era o maior, o pai do Matthew, ele era o maior investidor. Ele que dava a grana Ele tinha botado maior, muito isso. dinheiro. Exato, ele tinha botado muito dinheiro na igreja. E aí, com o testemunho do John Hick, que era um dos tesoureiros, o cara que tava lá antes do George Gannon, soltando essas notas falsas, manipulando os números, a gente percebeu que a igreja estava devendo, veja só você, quase que exatos $100 mil, Julia. Exatamente o valor que foi pedido no resgate do Charlie. No sequestro, no resgate do Charlie. E aí, esses números ficaram confusos na minha cabeça durante um tempo. Mas, Julia, conversando, o que a gente chegou a uma conclusão ali é que qual pode ter sido o caminho, então? O Baggerly, o Herman Baggerly, era o principal investidor da igreja, o principal acionista, vamos dizer assim, entre aspas. Era o cara que, sempre que a igreja estava em apuros, ele ia lá e dava dinheiro. Um dia ele se encheu e ele falou, galera, cansei de botar dinheiro nisso aqui. Ele falou que ele já tinha perdido mais de $100 mil investindo na igreja. E a igreja devia, olhando pelos seus livros de contas, estava devendo cerca de 100 mil. Vamos entrar na área da teoria já? Então, qual é a teoria? O Baggerly parou de investir e falou que não ia botar mais dinheiro.
o Eric Seidel, um cara que a gente sabe que tá envolvido em coisas muito pesadas e que não teria medo nenhum de tomar atitudes drásticas, planeja, veja só, vocês estão acusando, hein? Planeja sequestrar o neto do Herman Baggerly, o filho do Matthew, a criança Charlie Dodson, que quase ninguém sabia que era neto do Herman Baggerly. Nem a Emily sabia. A Emily não sabia, por exemplo, mas o Eric Seidel, muito provavelmente, muito próximo do Herman Baggerly, sabia disso. No sequestro, ele pede justamente a quantia de $100 mil, que é a quantidade de dinheiro que pode acabar com as dívidas da igreja, pode salvar a igreja. Exatamente. Faz sentido? Faz todo sentido e você tá seguindo o mesmo caminho que o Perry. É exatamente esse o raciocínio dele. Ótimo, então tá bom. O George Gannon se envolveu nisso aí, porque como a gente sabe, ele trabalhava num cassino, então era um cara que ele era contador de um cassino, então é um cara que tem as manhas em lidar com dinheiro de uma forma mais suja, né, vamos dizer assim. Então era o cara perfeito pra fazer esse trabalho lá na igreja. O George Gannon não necessariamente era um sequestrador, era um bandidaço pesado, como eram os dois capangas e o Ennis, né? Que foram contratados sequestrar a criança, dar esse susto, conseguir o dinheiro e devolver a criança. E aí, o que deu errado, Júlia? E aí vem a parte que pra gente foi a grande revelação, na verdade, né? O esquema, como a gente descobriu bem, até por conta das pequenas informações que a gente recebeu durante a série, né? Que o esquema deu errado e virou uma tragédia, porque os dois sequestradores levaram o bebê pra um motel de beira de estrada, e aí ele tava chorando muito. E aí, ele tá chorando demais, o que a gente faz? A gente traz aqui uma mulher pra amamentar esse nenê. E quem levou essa mulher foi o Ennis. Só que ele tirou essa mulher de dentro do empreendimento, vamos dizer assim, da Madame Jean. Ele já tinha visto na série antes, né? Que ele buscou uma mulher que faz parte lá, ela faz algumas cenas, né, sexuais. E ele levou essa mulher pra lá pra ela amamentar o Charlie. O problema é que essa mulher era usuária de cocaína. De cocaína não, de heroína. Que era a droga que a galera usava na época, né? A mais famosa. E o leite materno foi o que causou a morte do Charlie. Não foi uma morte premeditada. Eles tentaram amamentar o Charlie porque ele tava chorando. E aí ele morreu por conta do leite envenenado com heroína. Essa foi a cena, talvez, eu acho que a cena que mais me trouxe arrepios em toda a série. Eu 7 também. episódios até agora, eu não fiquei arrepiado em nenhuma cena como essa, que é a hora que o Perry chega no necrotério. Isso. Vai falar com o amigo dele, com o parceiro dele, primeiro, pra ver o corpo da mulher, que ele imagina que o corpo dela vai estar lá. Recebe a confirmação, é uma mulher chinesa, marcas de seringa de heroína no braço, clamídia e outros sinais de que era uma prostituta, e aí ela tá até com marcas no bico do seio, assim, né, que acho que remetem a essa coisa que ela era ama de leite, ou que ela poderia ter amamentado, e aí vem essa informação, que se uma criança bebe um leite materno com heroína, ele morre asfixiado, e foi exatamente a causa da morte do Charlie. Então a gente já sabe o que deu errado, né, por que foi um trabalho que, isso foi trazido em vários momentos, foi um trabalho que deu errado, não era pra isso ter acontecido. Então a gente entendeu isso. O objetivo do sequestro era extorquir o Herman Baggerly. Exato. E o que deu errado foi que na tentativa de calar a criança que tava no hotel, a amamentação com heroína acabou matando ele. E assim... Pesado, hein? É muito, muito pesado. Eu também entrei em choque na hora. Sabe aquele suspiro misturado com grito que você dá quando você recebe uma informação chocante? Foi exatamente o que eu senti nessa hora. E o Perry tem esse raciocínio rápido na hora. Eu acho que é aí que é aquela história que a gente sempre fala que ele é um cara diferenciado. É aí que entra. Porque o próprio médico legista, né, que na verdade nem era médico legista na época, mas que tava lá, o cara que ajuda ele sempre, né, ele mesmo fala, na hora ele tem essa reação de tipo, putz, será que isso tem alguma relação? Será que foi isso que aconteceu? Ele também tem esse choque. E a gente também tem todas essas informações, a gente consegue concluir isso, porque a série dá pequenas informações pra gente durante toda a temporada, pra gente chegar nesse episódio com base pra conseguir tirar essas conclusões, né? Então, assim, isso faz... E poder juntar, porque a gente passou a temporada inteira falando, putz, mas o que a igreja tem a ver com isso? Onde que a igreja se encaixa nisso? Qual é a relação? E aí a gente chega nesse ponto falando, tá, daqui a gente pode partir, entender como foi que isso aconteceu, enfim. Nossa, foi um episódio muito bom, assim, mas foi bem chocante. Esse momento foi muito chocante. Foi. Uma outra questão do episódio de ontem, que é bastante chocante, importante também, em alguns momentos a gente fica com aquela sensação que já tinha acontecido outras vezes. Algumas pessoas são corruptas por
por um motivo, mas não por outras, né? Algumas motivações vêm de um lado e depois as mesmas pessoas têm motivações e ações que vêm de outro pedido, de outro lado da história. O Eric Seidel, que a gente até chegou a cogitar que talvez ele fosse o grande mandante, né? O cara, ele falou, eu quero salvar a igreja, vamos armar esse sequestro. Não sei, talvez seja, Júlia. Eu não quero cravar também nada aqui, que eu acho que não é o meu papel, é o papel de Perry Mason. Mas ele foi assassinado pelo Ennis, que teoricamente era o contratado dele, né? Exato. O Eric Seidel era vice-presidente, lembrando daquela empresa que o Ennis trabalhou como segurança, como policial. Mas, no episódio retrasado, o Holcomb, o parceiro dele, quando descobre que o Ennis tá metido em sujeira muito maior do que ele esperava, falou, cara, mata todo mundo que sabe dessa história. Exato. E quem mais sabia dessa história era ele, porque o resto da galera, teoricamente, já tá morta. Né? Então, o Ennis vai lá e mata a facadas, uma cena bem forte também. Acho que é a mais crua desse episódio, né? Eu acho dessa série inteira, assim, é a mais pesada, né, de violência mesmo. Mas aí, minha cara, a morte do Eric Seidel acabou sendo pra gente uma pista de que, assim, a gente não acha que a série terminaria, né? Ou vai terminar com que o mandante do crime esteja morto, né? E que a coisa fique mal resolvida. Talvez até, me diga se você acha que é um exagero, mas talvez, pode ser que o caso não seja resolvido, assim, pode ser que o Perry descubra tudo o que aconteceu, mas não consiga provar no tribunal e que a Emily seja condenada. Pode ser, mas assim, eu não acho que o culpado maior morreria no penúltimo episódio sem a gente entender que ele de fato era o culpado, né, e sem essa resolução. E aí, aparece, minha cara Júlia, a acusação pesada. Intensa e sofrível. Júlia Gavilã, quem é o mandante ou a mandante? Quem é a cabeça por trás de todo o crime que envolve o assassinato de Charlie Dodson? Durante essas nossas conversas, depois do episódio, que a gente ficou até 2 da manhã conversando, a gente chegou numa teoria que pra gente faz todo sentido, né? Especialmente por conta da dinâmica que a gente viu na série né, no decorrer da série. Que pra gente, o grande mandante do crime, ou a pessoa por trás dessa história toda, que ainda está viva, é a mãe, né? A mãe de quem? A mãe da irmã Alice. Por que a gente chegou nessa teoria? Vamos chegar em outro momento importante do episódio, que é a tal da ressurreição do Charlie, que a gente tava esperando pra ver, a gente tava ansioso pra ver, falou, putz, é agora, vamos... a gente até falou disso pra ver como é que isso ia acontecer. Depois de um momento mega chocante, que foi... toda a sequência, ela é muito bem feita e ela é muito, muito explosiva, porque o próprio Perry fica meio chocado quando vão abrir o caixão, porque você vê que ele tá com uma cara de alguém que espera que alguma coisa aconteça ali, né? Que não seja só o que ele já tava esperando, que é a galera enlouquecer. Mas você vê que ele tem um momento que ele espera e fica observando, talvez um pequeno momento de esperança, não sei. Mas a gente viu que o caixão tava vazio. Não sabem pra onde foi parar o Charlie. Cadê o Charlie? O Charlie sumiu. E depois dessa cena, a gente vê que o público fica enlouquecido, né? E aí começa uma reação em cadeia, da galera começar a se bater e tal. Querer bater nas pessoas que estão envolvidas, né? Com esse suposto renascimento. E depois, logo em seguida, a gente vê a Emily consegue fugir com o Perry, mas a mãe, né? A Bird, que é o nome dela, a Bird e a irmã Alice, elas conseguem fugir de carro, machucadas e tal, e elas conseguem fugir de carro. E no meio do caminho, a Bird fala, desvia ali e vamos pro outro lado. E no desvia ali e vamos pro outro lado, elas param num lugar onde tem um bebê chorando. E a mãe afirma loucamente que aquele bebê é o Charlie renascido. Mas a própria Alice parece que ela não entra nessa onda, ela fica em choque e depois ela sai correndo, enlouquecida. É quase como se ela falasse, chega, né? É como se ela olhasse pra mais aquela falcatrua, mais aquela armação da mãe e falasse, cara, não dá, daqui acabou pra mim deu. Pra mim acabou. Você vê que ela tem uma reação explosiva. E de correr, de fugir, embora dali, tipo, mais isso de novo, pelo amor de Deus, chega. Mas antes dela sair do carro, ela fala pra filha que, olha, a gente vai resolver isso, deixa comigo, só eu e você, a gente vai resolver isso, vai dar tudo certo. E depois, quando ela tá com o bebê no colo, elas têm uma conversa, que na verdade é um monólogo só, né, da Bird, que ela fala que eu sei o que você tá tentando fazer, mas não vai dar certo, porque isso aqui envolve uma coisa muito maior,
Então, meio que vem na minha que vai dar tudo certo. Calma na hora que eu vi esse momento que ela fala, eu sei o que você tá tentando fazer, eu fiquei com a impressão, como a irmã Alice, ela é muito apaixonada pela fé dela, e ela realmente acredita que ela é uma ferramenta de Deus, eu achei que era um momento de, olha, eu sei que você quer provar que você tem poderes, mas você não tem. Só que juntando todas as informações, especialmente uma mulher que acabou de encontrar uma criança de sei lá onde pra usar, ela tirou uma criança de algum lugar, um bebê, de algum lugar pra falar que era o Charlie. Já mostra que ela não é exatamente uma pessoa muito confiável. Juntando com o começo do episódio, que ela vendeu a própria filha por conta de um galão de gasolina, você percebe que essa mulher não tem escrúpulos. E pra ela... Não tem limite, né? Não tem. E pra ela conseguir organizar uma criança renascendo em outro lugar, ela saberia que o caixão tava vazio. Não tem como ela não saber que o caixão tava vazio, entendeu? Que o Charlie não tava lá dentro. Como é que ela ia arrumar esse esquema todo sem saber disso? Essa coisa do caixão vazio, assim, a gente não consegue entender ainda quando ou porquê, mas assim, seja que o caixão tenha sido enterrado, né, no dia do enterro mesmo do Charlie, já tivesse vazio, ou se ele tiver ficado vazio agora, pra criar essa questão da ressurreição com esse novo bebê, de qualquer forma, ela sabia o que estava acontecendo. Exato, ela tinha controle sobre o que estava acontecendo, inevitavelmente ali, né? E assim, e juntando as coisas também, se a gente parar pra pensar, quando a irmã Alice começou a se envolver com essa história, a mãe dela não queria de jeito nenhum, e ela falava, não se envolve, deixa isso pra lá. E você vê que ela fica completamente desconfortável perto da Emily. Agora que a Emily tá lá morando na casa dela, você vê que são situações em que ela tá muito desconfortável. Ela tá o tempo inteiro, assim... E parece que não é só um desconforto porque a igreja tá sendo atacada, sabe? Parece que é uma coisa a mais. Que a preocupação com a filha que tá envolvida nisso, sabe? É muito... Tem pequenas informações aí que a gente pode juntar e tirar essa conclusão. E como eu disse, ela parece uma pessoa que não tem medo de sujar a mão dela ou de colocar pessoas pra sujar a mão pra ela, sabe? Não tem. E aí, outra coisa que eu acho que... Não sei se corrobora com a tese, ajuda a entender a tese, mas que pelo menos é uma pista interessante, é que assim, desde o primeiro episódio, a Alice, na verdade desde o segundo episódio, né? A Alice, ela tem esse papel nos discursos de confronto ao que tá acontecendo. Ninguém fica satisfeito com os discursos que a Alice faz. Então ela faz um discurso no velório do Charlie, que ao invés de falar palavras de carinho, palavras de emoção e homenagear a família, ela dá um discurso extremamente enfurecido, acalorado, falando bem-aventurado aquele que vai conseguir reunir os fatos, entender o que tá acontecendo, prender esse diabo e quebrar o pescoço do diabo. Ela quase que individualiza a acusação, entendeu? É claro que o diabo pode ser um conceito amplo, né, de maldade, etc, mas é quase como se ela estivesse apontando o dedo pra uma figura. Tipo, o diabo é uma pessoa. E depois ela volta no discurso que ela faz durante a tentativa de ressurreição, que a gente achava que era a tentativa de ressurreição, ela poderia falar, assim, ela tem um livro inteiro, ela tem a Bíblia inteira pra procurar palavras que pudessem evocar alguma coisa de poder, de ressurreição, mas ela escolhe exatamente as palavras de Isaías, capítulo 28, versículo 13. Venha comigo, Júlia Gavilã. Vamos lá. E por esse motivo, a palavra de Javé para eles será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido. Um pouco aqui, um tanto ali. E isso para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e, por fim, sejam capturados. Ninguém fala isso para tentar ressuscitar uma criança. Não, de jeito nenhum. Nem a irmã Alice, nem ninguém. E alguém com tanto conhecimento, assim, sobre a Bíblia é um trecho muito, muito específico, né? É um trecho que é muito profundo pra ser apenas exatamente como você falou, pra falar durante uma ressurreição de uma criança de um caso tão horroroso como esse. É isso, eu acho que Freud explica muito mais sobre esse caso do Perry Mason que a gente tá vendo do que próprio Jesus, próprio Deus aí. Tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Lá no começo do episódio, dos primeiros episódios, a gente via que ela ficava sempre tomando aquele coquetel de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Falaram que era coquetel de vitaminas, mas a gente não tem essa certeza assim. Eu até levantei
levantei essa hipótese nos episódios passados, né? E ela parou de tomar, a gente não viu mais ela tomando esse coquetel. E uma coisa que ela fala também no 6º episódio, ela diz que ela está lembrando de algumas coisas ultimamente. E parte desse primeiro episódio, né, no começo desse último episódio agora, que a gente acabou de ver, no começo do episódio, a gente vê essa sequência na estrada, que é uma lembrança dela, é uma lembrança da Alice. Porque ela tá olhando pro teto e lembrando de alguma coisa. A câmera volta e ela está pensando nisso, é uma lembrança dela. Então ela tá lembrando de coisas que talvez a mãe dela não queria que ela lembrasse, entendeu? Ela sedada, normalmente ela ficaria sob controle, né? Sob controle na igreja, ficaria sob controle na memória, ficaria sob controle em tudo, sabe? Então, será que a nossa proposta oficial pra esse 8º episódio que vem chegando é essa? Na tentativa de reconstruir a igreja, porque no fim das contas, apesar dos diáconos, dos investidores, daquele grupo de homens estar por ali, a igreja eram as duas. Exato. Né? A Alice e a mãe têm essa conversa algumas vezes, né? Que elas falam que a igreja... Tem uma hora que a Alice fala, a igreja sou eu, você falou que cada pedra foi construída pra mim, que a igreja é minha, etc e tal. Mas a mãe tem essa sensação também de que, fui eu e você que construímos isso e esquece os outros. Sou eu e você. Ela fala isso, né? No momento que ela tá com o bebê, esse segundo bebê no colo agora. Então, assim, os diáconos, os investidores, eles vão e vêm. Mas ela e a mãe, elas estão sempre ali. Elas são a cara, né? A Alice é a cara e a mãe é quem comanda, ainda que sem a autoridade máxima que um mundo, né, uma década de 30 tão machista poderia conceder a ela, né? Mas ainda assim é a pessoa que manda na igreja, é quem tenta resolver as questões, como naquele 3º ou 4º episódio, eu não lembro agora, quando um dos diáconos fala pra ela, resolve essa situação, você tem que resolver, e ela tá mais uma vez resolvendo, como ela teria resolvido a situação da extorsão pra cima do Herman Bergley, que culminou na morte do Charlie Dodson. Satisfeita com essa teoria? Satisfeita com essa possibilidade, Julia? Você acha que a gente pode ir pro tribunal tentar apresentar e, quem sabe, sair de lá como grandes campeões da literatura e da televisão? Eu acho que sim. Eu acho que a gente chegou depois a gente passou também o episódio... A gente passou a temporada inteira apontando dedos, né? Também tem que levar em consideração que a gente foi eliminando pessoas, né? Assim, junto com eles, risos, humor horroroso, a gente acabou eliminando pessoas durante a série, né? Olha, essa pessoa não essa pessoa morreu, essa pessoa não tem nada a ver, a gente foi fazendo isso. Mas a gente chegou num ponto onde encontrou uma pessoa que liga tudo. A gente até ficou meio na dúvida se o próprio pai o pai do Matthew estava envolvido, mas aí chegou nesse ponto com essas informações novas, né, sobre a dívida da igreja e sobre ele parar de jorrar dinheiro na igreja por conta de maus investimentos. E aí quando chegou nessa parte, eu falei, bom, realmente a única pessoa que liga a todo mundo é a mãe da Alice. É a Bird. Ela é a pessoa que tá por trás da igreja, mas a construção dessa igreja, porque ela precisa manter a filha ali, né, na rédea curta. A filha parece cada vez mais incomodada com a vida que ela tá levando. A conversa que ela tem com a Emily, por sinal, é um tanto reveladora, por sinal, assim, a situação, sabe? Ela é ótima. Ela é ótima, assim. Ela tem um destaque muito grande, assim, porque ela fala, Emily, o que você acha? Você nem me conhece direito, você nem sabe que eu sou. Por que você acha que eu tenho poderes, que eu falo com Deus, que eu faço isso, que eu faço aquilo? É um negócio... E é uma hora que elas estão brincando de, me conta um segredo que eu conto outro. E aí, as duas parecem que vão contar, mas não contam, né? Elas dão uma pincelada em alguma coisa, mas não chegam lá. E a fala da irmã Alice é super reveladora, né? Ela já dá a pista antes, né, da gente descobrir que o Charlie não tava no caixão, ela já dá essa pista, que não vai ter ressurreição, coisa nenhuma, mas que tudo vai mudar depois do dia seguinte, é o que de fato acontece. Exato, e ela fala, e você vê que ela tá até com um tom meio de indignada quando ela fala, você realmente acha que eu tenho o poder de ressuscitar alguém? Por que você tem tanta fé em mim, sabe? Ela dá essa acordada na Emily, que não funciona muito, claro, porque a Emily já tá afundada no fanatismo e também em depressão pela situação, sabe? Estresse pós-traumático. Você vê que ela tá completamente... Esse episódio me deu muita dó da Emily, mais do que os outros até. Porque aqui você vê que a única esperança que ela tem, que ela vê, a única esperança que ela encontra ali é no Charlie ressuscitar. Aquela cena que ela tá com o Perry, com a Della, que eles falam pra ela, tentam convencer ela a não ir, né, no cemitério. Ela mesma diz que, tipo, não, porque da partir de domingo, todo mundo vai pedir que eu perdoe, né? Vai pedir pra eu perdoar, e eu não sei se eu vou ser capaz de perdoar todo mundo.
Então é uma situação... vamos ver como é que vai ser nesse último episódio a reação da Emily quando ela descobrir que ela não tem mais esperança, que essa esperança que ela tinha do Charlie voltar não existe. É isso. Eu fiquei sem esperança agora ouvindo a sua fala, Julia. Fiquei triste, dei uma choradinha aqui. Perdão. Também com pena da Emily, de tudo que ela viveu. Realmente foi... Essa aí foi desgraçada por tudo que aconteceu. Ela é só uma peça, né? Não tem recuperação, né? Ela caiu de paraquedas ali e foi a pessoa que mais sofreu. Bom, considerações finais antes da gente terminar e começar a rever 80 vezes todos os 7 episódios no HBO Go durante a semana, né? Pra gente chegar no próximo domingo realmente afinado com tudo que tá acontecendo. Considerações. O Ennis é um crápula. Que pessoa... horrorosa. E assim, além de ser um crápula, é um profissional porco, né? Tudo que ele vai tentar fazer, que ele vai tentar arrumar, ele acaba fazendo uma cagada maior. Ele piora, né? Impressionante. Parabéns pro Ennis por ser realmente... assim como existe o toque de Midas, né? Que quem encosta gera ouro. O Ennis é o toque de merdas. Tudo que ele faz ali dá errado. Impressionante. Uma informação importante que é o que pra gente fez muito sentido pra formular essa teoria. A igreja está quebrada. O Herman Baggerly não está quebrado. São coisas diferentes. A gente precisa separar. Exatamente. E o Perry é um cara... Também sofre, né? Sofre muito. Sofre. Ele também tá tá pegado à ideia de eu preciso de alguma vitória na minha vida porque tudo deu errado. Nem em casa ele tem mais, tadinho. Tá complicado. Perry, se você precisar de um lugar pra passar a noite aí umas semanas, a gente conversa aí. Dureza. Sofrimento. Mas eu acho que a partir daqui eu acho que a gente conseguiu dar uma clareada no caminho. Pode ser que a teoria esteja errada. No último episódio a gente apareça aqui com o chapéu da vergonha. Pode ser. Mas a gente acredita que esse vai ser o caminho. Mas também a gente criou tanta teoria. Tem a teoria maluca que você falou do bebê que ia estar vazio, o caixão, e tava vazio mesmo. E eu falei, tem umas coisas que eu vou te dizer, viu? Agora já tô aberta a qualquer coisa. É isso aí. E você acha que, pra gente finalizar, você acha que o Perry vai conseguir apresentar toda essa história com provas o suficiente pra salvar a Emily? Ou você acha que, apesar da situação ficar clara pra gente, aqui de fora e provavelmente pro Perry, ele não vai conseguir levar isso pro tribunal e a Emily vai acabar julgada e condenada? Eu acho que o Perry vai conseguir provas. Porque lembre-se que ainda tem o fio que costuraram o olho do Charlie pra mostrar que ele tava vivo, né? Tem essa relação do olho, do fio, né? E também a gente vê naquele vídeo, naquele preview do episódio, né? A gente vê que numa conversa com o Pete, o Pete fala pra ele que, você acabou de dizer que você está quase sem alternativas, o que significa que você ainda tem alguma. Então eu acho que nessa alguma a gente vai ver alguma coisa, uma grande revelação, e aí vai mudar tudo. E vai mudar a carreira do próprio Perry, né? Como advogado, a carreira que acabou de começar. Então tá certo, Júlia. Vamos tomar então um copinho d'água pra dar uma acalmada, porque todo aquele fogo que a gente sentiu vendo o episódio, esse 7º episódio, ele voltou pra gente durante a gravação desse 7º episódio do podcast. Vamos acalmar, vamos tomar uma água, vamos rever tudo isso, porque semana que vem, finalmente, o 8º e último episódio da primeira temporada de Perry Mason, pra gente tirar as conclusões, ver se o que a gente tinha proposto tava certo e realmente saber como é que vai se encerrar essa fascinante jornada. Tá sendo muito legal. Já tô com saudade de sofrer. Tá sendo muito emocionante. A gente tá com saudade de sofrer, mas lembre-se que vai ter segunda temporada de Perry Mason. Então a gente vai voltar a sofrer em algum momento muito breve. Exato. Valeu, Júlia. Até semana que vem. Abraço. Até mais. E não esqueça de anotar todas as suas dúvidas também. Compartilhe com a gente todas as suas questões sobre o episódio. Tchau. Perry Mason Podcast é escrito e apresentado por Júlia Gavilã e Luiz Egino, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia, é uma produção da HBO e da Ampere. Ampere.